já comecei a gravar a aula. Então, pessoal, o primeiro caso é um paciente aqui da emergência do Clínicas que a gente atendeu durante uma noite aí que chegou um mal-estar súbito. Estava em casa bem e começou a ficar com mal-estar, falta de ar e desconforto, assim, abdominal, náuseas. E aí veio para emergência. Tá? Então, o eletrocardiograma, ele era esse aqui. Tá? E aí, alguém quer comentar sobre esse eletrocardiograma? Vamos ver aqui é que está na aula. Aqui. Vamos ver aqui o... Vicente, comenta aí, Vicente. Sorteado, vamos lá. Não está projetando o eletro aí, professor? Agora está projetando. 76 anos, feminina, hipertenso mal súbito. Vamos lá. Começa pela frequência aí, Vicente. Isso, frequência. É isso que eu estou tentando ver. Achar uma linha grande. Deixa eu vou dar um zoom aqui. 300, 150, pouquinho menos de 150 batimentos. Mas tu pode utilizar essa regra aí dos RMs para esse ritmo aí? 1, 2, 3, 4, 5. Ele te parece um ritmo regular? Não me parece um ritmo regular. Pois é, aí então a gente não pode utilizar a regrinha dos intervalos RR, dos quadradões, né? 21. O que a gente pode fazer? 25 vezes 6, dá 30. 100. Então, a gente 150. Pode... Hã? 150 seria isso? 25 150, batimentos em 10, né? em 10 segundos, vezes 6, 150. Ritmo irregular, onda P, não vejo toda... Tem algumas ondas P, eu acho, mas nem todas antecedem QRS. Então, a princípio, é um ritmo bem irregular, que se tu for responder a pergunta, tem ou não tem onda P, tu responderia o que é? Que tem onda P, mas nem tem todo. Onda P? Não, tem alguns momentos que até parece ter onda P, o ritmo está bem irregular. Eu acho que, na verdade, nesse contexto aí, parece mais ser um tremor, uma instabilidade da linha de base, do que propriamente a onda P, sabe? Esse ritmo aí, eu acho que é um ritmo regularmente regular, é mais compatível com o contexto de fibrilação atrial. Né? Porque, assim, eu sei que, por exemplo, aqui a gente acaba... Isso aqui é um saco. Se eu consigo... No sexto bate... Que aparece que tem, né? Opa, deixa eu ver. Isso aqui que é um saco. Alguém sabe como tirar essa coisinha esse negócio aqui? Que aparece aqui, a gente tem que botar o slide um pouco mais para cima, né? Então, se a gente for avaliar aqui, né? O que acontece é que, ó, tá vendo que aqui essa linha de base tremida, né? Aqui a gente às vezes acha que tem alguma ativação, né? Aqui já não tem, aqui tem uma outra coisa que parece uma ativação, mas na verdade nunca isso se mantém sustentado, né? Quando a gente tem uma taquicardia atrial multifocal, por exemplo, a gente consegue identificar ativações atriais de diferentes origens, com diferentes morfologias.
Quando a gente tem um eletro que às vezes a gente claramente não vê a onda P, o ritmo está bem irregular ali, base tremida, a gente fica pensando mais na fibrilação atrial, né, que é o ritmo mais comum, né, muito mais comum do que a taquicardia atrial multifocal, né, e a princípio, nesse contexto, a gente não consegue identificar várias ondas P de morfologias diferentes, né, é mais uma linha de base tremida, que é uma característica da fibrilação atrial, às vezes a gente não vê onda P e a linha de base parece meio tremida. Então, realmente, é um ritmo rápido, né, que a gente, contando a tira aqui de 10 segundos, a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 batimentos em 10 segundos, né? Aqui dá uns 130, até abrir um pouquinho. Tu tinha contado mais, Vicente? Um pouco mais, né? Antes ali. Eu tinha contado 25. Tinha contado 25, então eu que fui rápido aqui. Então, em torno próximo de 150, né? Que é uma frequência que geralmente dá sintomas, certo? E obviamente, o paciente entrar em fibrilação, se ele está em fibrilação atrial sempre, às vezes ele não sente tanto uma variação, mas quando ele apresenta uma fibrilação atrial, um episódio agudo, assim, paroxístico, a sintomatologia é maior na hora. Essa sintomatologia do paciente foi súbita, né? Então a gente imagina, dentro do contexto daquela história de quando iniciou a fibrilação atrial, que ela iniciou há pouco tempo, né? Porque a paciente teve sintomas que foram pontuais, né? Com o provável desenvolvimento da arritmia. Tá? Então ela veio para cá, foi avaliada, ela estava estável hemodinamicamente, tá? E aí, por estar estável hemodinamicamente, ela foi monitorada, feito eletro, né? E aí o pessoal, acho que fez um beta-bloqueador, se eu não me engano, inicialmente, tá? E geralmente as frequências de fibrilação atrial que geram descompensação são acima de 150 batimentos por minuto, mas eventualmente isso pode variar. Além da fibrilação atrial, né, está presente, às vezes, em manifestações isquêmicas, né? Tu acha que tem alguma outra alteração nesse eletro aqui relevante, Vicente? Parece ter sobrecarga ventricular, né? E vamos ver mais o que. A VR não consideraria um supra, mas... Tem uma alteração de repolarização, né? A princípio difusa. Que certo? Poderia ser associada à sobrecarga ou não? A gente tem aqui até um ponto J infradesnivelado, né? Aqui, por exemplo, a VF um pouquinho, aqui V2. A inversão da ST e o infra, ele é assimétrico, né? O que falaria a favor não de isquemia, tá? Mas também tem que ser levado em consideração, talvez, até a possibilidade do paciente estar usando digital, né? Pacientes com história de fibrilação atrial podem estar usando digoxina. E aí, vocês acham que essa alteração da polarização aí poderia ser sugestiva de uso de digoxina também? Eu acho que seria mais sobrecarga, na minha interpretação agora. E aquela pazinha, o Solimanto tá por aí ou não? O Solimanto tá aí ou não? Ele falou nas aulas aí, essa alteração aqui de repolarização aqui, ó, né, que às vezes tem gente que diz que cabe um comprimidinho de digoxina e às vezes pode ser uma colher de pedreiro, assim, né? Bigode Davi, ele falou uma vez. Não tá super típico assim, né? Mas eu acho que não é uma alteração sugestiva específica de isquemia, mas tem infra de ponto J, né? É um paciente que provavelmente, embora não seja tão claro, assim, tem algumas coisas para sobrecarga, né? Tem uma S grande em V2 ali com V5, talvez feche, né? Para sobrecarga de VS, sugere sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então pode ter muitas coisas que estão causando alteração, né? Tem um suprinha da VR aqui que poderia ser de isquemia difusa que teria que comparar com o eletro de base. Então, às vezes o paciente, por estar numa frequência próxima de 50, ele apresenta uma isquemia, né? Pela frequência aumentada, e o paciente, às vezes, com uma idade um pouco maior, ele tem até
ele tem até, olha, esse paciente já tinha 76 anos, hipertensa, né? Ele tem a possibilidade de ser isquêmico, né? E a princípio, numa frequência maior, apresentar manifestação isquêmica, né? Apresentar isquemia, sem supro, por exemplo, né? Não sei, Nazi, tu queria comentar alguma coisa desse eletro ali? Eu só queria lembrar, a gente fez um levantamento, 76 anos, muitas vezes esses pacientes já são fibrilados crônicos e por alguma intercorrência clínica eles aumentam a frequência. A intercorrência clínica mais frequente é a infecção. Sim. E às vezes eles fazem tipo de um teste de estresse, né? Uma frequência de 150, pode ter algum fenômeno e traduzir algum fenômeno isquêmico, né? Mas eu acho que o que é importante é definir a etiologia aí, por que essa paciente aumentou tanto a frequência. Eu não sei se isso é agudo, eu acho que isso deve ser uma fibrilação mais antiga, pode ser às vezes, e ela ter uma outra causa para ter aumentado a frequência. Às vezes é parar a medicação, mas no levantamento que a gente fez aí no hospital, de 200 casos, do prognóstico da fibrilação atrial e as causas, né, a maioria, a causa mais comum foi sepse. Sim. Infecção pulmonar, ou respiratória, urinária, que descompensou os doentes. E sempre é bom saber se esses doentes vinham fazendo profilaxia, estavam anticoagulados ou não, para a gente poder entender um pouquinho o contexto clínico. Eu não sei desse caso o que foi. Essa paciente, então... E a outra coisa é que muitas vezes se associa à insuficiência cardíaca também. Isso. Essa paciente, ela fazia o acompanhamento da hipertensão dela e tinha um histórico de ter tido arritmias, né? E ela usava um beta-bloqueador só, se eu não me engano, e até tinha parado, esquecido a dose, reduzido por algum motivo, e a princípio ela se apresentou com esse quadro súbito. Como é uma paciente de 76 anos, hipertensa, já com alguns achados no eletro que sugerem hipertrofia, a gente, embora tenha tido essa relação dos sintomas de início súbito, que poderia ser o início da fibrilação, a gente não comprou que isso fosse um quadro agudo, né? E optou por não dar nenhuma droga que pudesse reverter, né? Sem antes ter certeza que não tivesse trombo no apêndice atrial, né? No ato esquerdo. Então, sem fazer um esofágico anticoagular. Então, ela, naquele momento que chegou, ela foi anticoagulada. Ela fez um beta-bloqueadorzinho, acho que alguém fez um beta-bloqueador vioral que ela já usava, uma meia dose, eu acho, e mais uma dose de digital endovenoso, e ficou em observação, foi para fazer raio-x, fazer exames de sangue, isso mesmo que o Lázaro está fazendo screening para descompensação, né? Obviamente, também se acabou pedindo umas troponinas, né? E monitorar sintomas, ela não tinha dor torácica, então, na verdade, o que ela poderia apresentar é talvez um equivalente anginoso, que às vezes pode estar associado também à isquemia, né? Então, ela acabou revertendo espontaneamente. Ô, Gasoli. Oi. Só uma dúvida, até que ponto, né, em situações assim, eu vou valorizar a troponina numa FA aguda, assim, porque é complicado, né? É difícil, não, eu acho assim, ó, que a troponina, ela tem um grande valor mais da variação dela, né? Assim, se ela faz curva e tem sintomatologia específica, ela te ajuda, mas também se ela vier normal, ela te ajuda, né? Porque daí ela também mostra que não teve injúria, né? Ou teve uma variação muito pequena, como a gente vem discutindo. Então, eu acho que tem que ter sempre, como tu falou, né, uma avaliação clínica disso, tá? E às vezes até o resultado pode atrapalhar ali, mas não tem como descartar, porque olha só, essa paciente reverteu a arritmia, né, Zafari? E olha o eletro dela agora. O que tu acha do eletro dela agora? Comenta esse eletro, Zafari, já que
Estamos aí na... Ela aparentemente ali está sinusal, mas ela tem uma onda P bífida e eu não sei se tem um... Sinusal mesmo, uma onda P positiva em D1, AVF, né? Negativa, né? Isso. Sinusal, essa onda P bífida é interessante, né? É uma onda P que ela tem um prolongamento, né? Quase dois quadradinhos e meio em D2, e ela até é bem profunda, ela dura bastante em V1, aqui, ó, só que ela dura já, pelo menos mais de um quadradinho negativo e positivo também, né? Então, o que mostra que isso pode ser por uma sobrecarga, né? Um crescimento do átrio esquerdo já, o que está associado a pacientes com fibrilação atrial, né? E também essa onda P, nessa morfologia aqui em D2, às vezes pode não ser só pelo sobrecarga de átrio esquerdo, mas pode ser porque tu tem um bloqueio da ativação elétrica do átrio direito para o átrio esquerdo, né? Então, alguns chamavam do bloqueio do feixe de Bachmann, que é um feixe de ativação do átrio direito para o átrio esquerdo, que daí poderia dar critério de duração de onda P, mas não de amplitude. Tá? Nesse caso, eu até acho que tem as duas coisas. Tá? Ou um átrio grande apresenta também uma velocidade diminuída, né, de condução, retardo de condução, e acaba se apresentando eletrocardiograficamente com essa onda P bífida, bem observada por ti. Né? O intervalo PR também é limítrofe aqui, né, Zafra? Tem quase 5 quadradinhos, seria um BAV de primeiro grau, né? Parece que tá bem em cima ali de fechar 5 quadradinhos ali. E aí, continua a tua avaliação aí. Bom, o ritmo agora está regular, né? Tem o ritmo está sinusal, não tem desvio de eixo. O que resta estreito ali, realmente talvez tenha algum parâmetro ali para sobrecarga também de VE. E ali os infras ali parecem estar mais discretos ali, não parece ter uma redução. Não, chama muito atenção isso. A repolarização melhorou totalmente quase, né? Porque se a gente for olhar o eletro prévio, tinha supra-DAVR e infradifuso. O que quer dizer isso? É que essa frequência na qual a paciente chegou na emergência estava gerando sofrimento miocárdico. Essas alterações de repolarização, que são difusas, né, porque é um infradifuso com o supra de AVR, que acaba enxergando ao contrário das outras derivações, né, mostrando que a lesão apontaria para AVR lá na terra de ninguém, né, naquele quadrante lá entre menos 90 e menos 180. Então, na verdade, é um eletro com sofrimento aqui, porque aquelas alterações que a gente avaliou, possibilidade de sobrecarga, possibilidade de digoxina, possibilidade de isquemia, né? A gente vê que quando reverteu aquela frequência, reverteram as alterações, então houve uma alteração, que provavelmente foi secundária à fibrilação atrial. Agora, óbvio, essa paciente de 76 anos, possivelmente tem alguma placa lá, daqui a um pouco, que está estável, e aí quando tu bota sob estresse, faz um teste de esforço positivo, né? Então, não necessariamente isso seria uma síndrome coronariana aguda, se na verdade a EFA não foi secundária a uma isquemia, né? Se a EFA foi ou porque é paroxística, ou porque está desencadeada por uma infecção. Então, fica importante aí a troponina, que se não variar a troponina, a gente sai de um contexto de síndrome coronariana aguda, que pode até estar associado com situações hiperdinâmicas. Então, não tinha infecção essa paciente, não tinha perda de função renal, certo? E as troponinas dela não variaram. Acho que foram feitas 3 séries, todas menores do que 10. Então, tinha uma ecocardio com um certo crescimento, mas sem disfunção ventricular significativa, e aí se encontrou no prontuário que ela tinha uma história de FA paroxística mesmo, certo? E talvez tenha sido pela redução da dose de medicamentos que ela estava utilizando, às vezes a hipertensão não controlada, às vezes a questão da redução do beta-bloqueador, né, que funcionaria também com algum efeito antiarrítmico. E, obviamente, num contexto de emergência, a pergunta é,
Essa paciente chegou, ficou 24 horas em observação, não alterou troponina, reverteu a fibrilação atrial dela, tá? Não infartou, não tem infecção, não tem nada. Ela fez um quadro paroxístico que pode estar relacionado à pressão ou à redução da dose beta-bloqueador. Daria para dar alta para ela agora, ou vocês estratificariam isquemia nessa internação? O que tu acha, Nazi? Eu acho que essa é uma paciente para ter alta. A estratificação de risco dela, se ela não tiver clínica de angina instável, e foi só durante esse episódio que ela realmente fez um teste de estresse, eu acho que as alterações mais frequentemente são secundárias à isquemia subendocárdica, pela frequência alta. Então, se ela não tem sintoma, não tem clínica de angina, normalmente, eu daria alta e seguiria ela de ambulatório com beta-bloqueador, tratamento clínico, em dose talvez mais alta do que ela vinha usando, ou se é que ela vinha usando também. E anticoagulação tu daria na alta? Hã? Daria anticoagulada alta para ela? E anticoagulação também. Isso aí. O Nazi foi exatamente isso que o Nazi falou que foi feito. Ela chegou de noite numa quinta, ou uma terça de noite, e foi embora na quarta de noite. Né? Seguiu, ficou totalmente assintomática, não alterou marcadores, recebeu aumento da dose de beta-bloqueador e a anticoagulação que ela não vinha tomando, já tinha sido prescrita, porque ela não tinha tido mais arritmias, então ela achou que não precisaria mais fazer anticoagulação. E ela tinha retorno ambulatorial para fazer a avaliação de isquemia ambulatorial. Né? Mas são casos de decisão, né? Porque às vezes, se a gente começa a acumular esses casos, é muito fácil eles ficarem na emergência, né? Porque às vezes é muito fácil não liberar um caso, né? Desses aí, que teve alteração e tal. É um caso que teria que ser visto logo, né? Mas a priori pode ter alta na emergência. Alguma consideração? Vamos para o próximo caso. Eu só queria dizer para o pessoal que a gente está querendo fazer um estudo aí de mundo real em pacientes fibrilados e entender por que eles não estão usando. Nós já fizemos um pré-estudo, aproximadamente 30% dos pacientes que nós atendemos aí, eles têm um CHA-2-VASc maior ou igual a 5, tá? Sim. E eles não estão usando anticoagulante. Então, nós estamos tentando fazer um projeto, até eu acho que a indústria vai nos doar, e esses pacientes saíssem tomando um anticoagulante, no caso o Xarelto, que a indústria daria para nós fazermos um acompanhamento de 1 ano desses pacientes, monitorando o evento. Né? Legal. Depois eu vou apresentar para vocês o projeto, acho que nós todos podemos nos envolver, durante 1 ano a gente levantar pelo menos 200 a 250 casos. Todo paciente que chega fibrilado no hospital, que não usa anticoagulante, ou está fora da faixa terapêutica, ou Sim. ele apresentou algum evento isquêmico ou hemorrágico, a gente rastreia ele para, na alta, sair com um Xarelto na dose de anticoagulação, e eles fazem uma consulta por telefone no início mensal, depois 3 meses, um acompanhamento de 1 ano. Um estudo simples de mundo real, porque eu acho que muitos dos nossos pacientes, eles não são aderentes ao tratamento. Sim. Como tem muito médico que tem medo de prescrever o anticoagulante, né? Eu acho que uma posologia com controle mais de perto, a gente pode ter redução de eventos. Né? Vamos ver. Sim. Legal, não, depois vamos ver. É bem legal. Esses estudos são simples, mas são muito importantes, né, Nazi? Às vezes a gente não valoriza. Tem a gente que é muita coisa aqui. Para a nossa população aí do Clínicas, se tu perguntar para ela, que ela já deve ter tido outros episódios de fibrilação, o que ela tem no coração, ela não vai saber. Os pacientes não sabem, é muito gozado, eles não sabem. E não depende de nível socioeconômico, viu? Eles não sabem o nome das doenças que eles têm. É verdade. É verdade. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Esse segundo caso, a gente atendeu aí numa quarta-feira à tarde,
de manhã, na verdade, e eu estava no plantão à tarde. Então, uma paciente de 42 anos encontrada desacordada numa sessão de cinema. Foi chamado o SAMU, ela foi entubada e trazida para a emergência do HCTA. E o eletro da chegada era esse. Tá? Então, o eletro da chegada era esse. E aí? Quem é que gostaria de comentar esse caso aí? Vamos ver quem é que está aqui. Esse é um caso bem legal. Que legal, né? Aqui. Boa. Hoje o quórum não está dos melhores, né? Ó, vamos falar. O Emanuel, tá aí, Emanuel? Saiu, né? O Emanuel tá sem áudio ainda. E o Bira? Hã? Eu comento. O Rafael comenta. Ótimo, Rafael. Vai lá, cara. Então, achei eletro difícil, mas aparentemente ele tem um eletro regular, né, um QRS estreito. É difícil de ver a onda P, mas parece que tem um QT bem aumentado e a onda P terminal ali, ó, a onda T. Ótimo, vamos com calma, né, Rafael? Vamos seguir a nossa sequência, né? Então, tá taquicárdica? Tá com 100 de frequência ali. 100 de frequência, né? E a princípio é um ritmo sinusal, isso tu disse, né? Então, fico na dúvida. Parece que em D2 longo tem uma onda P no final da onda T. Pelo QT, parece que está bastante aumentado. Assim, não tenho certeza se é um ritmo sinusal ou não por causa disso. Em V1 tem uma onda P positiva, então talvez não fosse sinusal. Fico um pouco na dúvida sobre a sinusalidade do eletro. A gente vai ver, realmente tem toda a razão na tua interpretação, mas parece que tem uma pontinha aqui, né, Rafael? Isso. D2, realmente, D1 e a V1 é positivo, né? E V1 está positivo, o iníciozinho, é que ele é mais positivo que negativo, né? Aí a gente, deixa eu ver se a gente consegue ver melhor aqui. Como é que é o zoom mesmo, pessoal? É um F8? Ctrl F8? Não, é o Ctrl mais, né? Aqui, eu acho. Deixa eu ver. Opa. Foi demais. É difícil saber se tem um componente que mais negativo aqui, né? Mas comprando que possa ser sinusal mesmo, né? Tu avaliou o QRS estreito, eixo normal, e o QT tá bem longo aí, né? O que parece. Parece um QT bem longo. Isso aí, não. AVL ali, talvez um pouquinho soprado, mas nada demais, assim, menos de 1 milímetro. Ele tá longo, né? O QT tá longo. Né? Não parece, ele tá bem longo, né? Isso aí dá pra dizer. E o que tu suspeitaria nesse caso aí? Causa de QT longo, hipocalcemia, intoxicação por tricíclico, alguma outra substância. Foi desacordada, né, numa sessão de cinema. Meio estranha a história. Não sei se tem alguma coisa para tentativa de suicídio, ainda mais na pandemia. Não sei. Essa paciente aqui, ela apareceu muito interessante, que foi bem perto daquela aula que a gente deu. Quem é que foi que falou sobre um dos casos que o Nazi tinha mostrado para nós, que daquela revista do DNJ, que tinha uma intoxicação de tricíclico, né? Que simulava já uma TV quase, que a QRS alargava. Só que a fase inicial, né, da intoxicação por tricíclico é a questão do QT aumentado, né? Então, essa paciente tinha tomado quase 50 comprimidos de tricíclico e veio e apresentou as alterações neurológicas, certo?
e também alterações eletrocardiográficas do tricíclico, né? E aí vocês lembram o que a gente faz de tratamento? Bicarbonato. Bicarbonato, isso aí. Então foi feito o bicarbonato para a paciente, né? E ela ficou monitorando. Aí o próximo eletro dela, vou botar aqui. Estou me coordenando bem aqui com essas coisas. Foi feito aqui, ó. O próximo eletro dela era esse, ó. Já separou um pouquinho o QT, né, Rafael? Olha só. Pô, já dá para ver melhor a onda P, né? Uhum. Fica mais tranquilo em dizer que é sinusal agora, né? Sim, agora sim. Tu vê que à medida que vai evoluindo a intoxicação por tricíclico, tu vai juntando tudo e depois vai largando o QRS, que inclusive naquele artigo tinha aquela taquicardia sinusal que parecia uma TV, né? Porque estava tudo misturado no meio, né? E agora tu vê que esse aqui tinha também uma mistura, só que não estava no nível daquele outro caso. À medida que foi sendo feito o bicarbonato, ela começou a encurtar o QT. 2 horas depois, 4 horas após a infusão de bica, já ficava claro a onda P, e o QT ainda um pouco aumentado, mas o QT já encurtando. Tá? Então, essa paciente, eu não sei quem lembra, parece que ela morreu na UTI, né? Eu sei porque eu vi ela no sábado, Gazzoni. Fiquei vendo ela no sábado. E aí? E, cara, ela evoluiu com um choque refratário, assim. Ela voltou a fazer acidose, voltou a ter que infundir bica e evoluiu com uma hipotensão, assim, brutal, que nada resolveu. Nora, adrenalina, vasopressina, tudo chocou durante o dia e morreu no fim do dia, assim. Era uma um hipotensão refratária, assim. Mas sem mais essa alteração do eletro ainda. E Daniel, mas no eco, alguma coisa para ter choque cardiogênico junto? Do nada perguntou? Cara, ela nem tinha disfunção, assim. Ela fez uma coisa que me pareceu até muito mais vasopédica. Ela não chegou a ter disfunção cardíaca, assim, no eco no início do dia, mas no fim do dia, que daí ela já estava com horas e horas de choque, aí até já parecia ter já mais uma disfunção. Mas, e assim, doses, cara, eu botei 3 vasopressor nela sem nenhuma resposta, assim. E assim, esse padrão, assim, tu vê bastante na intoxicação evolui assim, Daniel? Não, cara, eu nunca tinha visto assim, essas intoxicações por tricíclico, assim, que a gente atende até com uma certa frequência aqui no pronto-socorro. Uma coisa meio anafilactoide, né? Raras vezes a gente vê, assim, até essas alterações do eletro, assim, algumas vezes a gente vê e reage super bem quando tu trata, assim, normalmente tu trata. Tu chegasse a fazer adrenalina nela? Sim, a gente fez Nora, botei adrenalina. Adrenalina contínua também. Também. E vasopressina, depois eu acrescentei na loucura ali, cara, e nada melhorou a pressão dela, entrou em insuficiência hepática e morreu no fim do dia. E não tinha outras intoxicações associadas, barbitúrico? Aí que tá, a gente, ao longo do dia, como ela evoluiu com insuficiência hepática, eu também tratamos como intoxicação também, possivelmente por paracetamol junto, assim, porque era meio difícil a história, assim, dela, sabe? Porque não tinha efetivamente, assim, nem com ela cápsulas dos medicamentos, né? Ela usava bastante tricíclico em casa, mas não tinha, assim, um monte de remédio. E tinha falência hepática, é isso? E evoluiu com falência hepática também. Mas aí eu não sei se isso não era secundário ao choque, né? O choque, Não sei se não era secundário ao choque, né? Pode ser. É que às vezes o choque da falência hepática, ele simula um choque séptico. Ele tem vasodilatação importante e frequência alta. Mas é possível que essa paciente tenha tomado mais coisas. Eu acho que sim, né? Mas foi um caso meio dramático, assim, porque eu nunca tinha visto assim, um choque por essas medicações assim, tão ruim. Porque normalmente a gente vê isso, tu trata e o paciente melhora. Em tempos de pandemia não tinha Covid? Não tinha. E ela não infartou? Não infartou também.
Uma coisa só para comentar desses casos é isso como o Daniel falou, a possibilidade de polifarmácia, né, de outros fármacos. A gente também não tem acesso rápido a nível sérico a fazer um painel de toxicologia e, eventualmente, quando o caso não tá evoluindo bem, a possibilidade de tentar dialisar, né, porque aí tenta ajudar, mesmo sem saber exatamente se tem mais agentes ou não. Mas esse caso provavelmente não ia fazer diferença, né, Daniel, pela evolução que teve, né? Era um choque muito, muito brutal, assim, né? E nós tentamos ao máximo que ela subisse para a UTI, né? Eu priorizei ela durante o dia lá, mas ela subiu às 6 da tarde morrendo, assim, né? Mas ela parou ou não parou? No cinema ela foi encontrada parada, né? Essa história, né, Gazzoni? No cinema ela foi encontrada desacordada, né? É. Daí chegou lá, não estava parada, ela foi entubada, mas não tinha parado ainda, né? Isso. Chegou a parar aqui até chegar no clínico, né? Nem momento ela foi. Dá. Certo? Então, um caso interessante. Só lembrar que nós já tivemos outros casos aí na emergência, de associação com antidepressivos também, que aumentam o QT. Os inibidores da recaptação da serotonina também estão relacionados, especialmente em pessoas de mais idade, que já tem distúrbio de condução, talvez aqui não, mas não sei se tem um sinergismo aí de outras drogas, realmente. Mas lembrar que não é só o tricíclico que dá isso. Os inibidores da recaptação também podem aumentar QT. Sim. Beleza, então, pessoal, vamos para o próximo caso, né? Esse outro ilustrou, assim, interessante que a gente tem discutido os casos, artigos, né? Às vezes a gente acha que a gente não vai aplicar, né? Mas vê que a gente aplica os conhecimentos que a gente vai adquirindo, assim, quando a aula é prática, vai servindo para a gente né, ampliar nosso conhecimento e as nossas estratégias, né? De diagnóstico e de tratamento. Tá? Esse paciente aqui já faz um tempinho, está aqui na minha lista aqui, é um paciente que veio por dispneia e tosse ao esforço, né? E ao decúbito também ele tinha, sem febre, sem dor ventilatória dependente, tinha uma piora dos sintomas há 2 semanas, tá? E tinha um tratamento prévio para cardiopatia no outro hospital. E esse paciente, ele veio inicialmente para emergência Covid, né? Porque tinha questão de dispneia. Aí, quando veio negativo, acabou vindo para cá, certo? E esse era o eletro da paciente. É uma piora da semana. Quem pode comentar esse eletro aí? Vou ver aqui. Vamos ver aqui o Roger. Comenta aí, Roger. Oi, professor. Oi. Deixa eu só... Tem como tirar essa coisa de baixo? Aí... Só um pouquinho que eu cliquei. Professor, parece que tem uma frequência aí, deixa eu calcular aqui. Em torno de uns 75, mais ou menos. É um pouco mais que isso? Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui. Perto dos 80 ali. Pelo menos o que eu contei aqui. Mas tem um outro que eu coloquei... tá. Tem um outro aqui que parece mais perto do 100 aqui. Extute, né? Que tem uma extracístole ali no meio, né, Roger? Isso, acho que eu contei ela sem querer. Pegar o intervalo com a extracístole vai mudar o intervalo. Mas pega os 2 TRS normais. Né? Tá perto do 100, professor. 100, isso aí, 100 batimentos por minuto, isso aí. O eixo parece que tá D1 positivo, D2 está meio ISO, AVF negativo. Mas é sinusal, então, a frequência? Oi? O ritmo é sinusal? Sim, parece ser sinusal, parece ter onda P ali, D1, AVF positivo, e essa AVR negativo. Sinusal ou não? Parece estar um pouquinho aumentada, né, de tamanho.
Pois é, então, já olhando a onda P, a gente já vê que tem o que aqui que parece ter... Talvez uma hipertrofia ali. É uma sobrecarga, né? Sobrecarga do átrio. Do átrio esquerdo, né? Se a gente for avaliar aqui, em D2, tu tem mais de 2 quadradinhos e meio de duração aqui da onda P, sim. E a onda P também tem um componente negativo que é pelo menos 1 milímetro de comprimento e de largura. Certo? Nesse caso aqui, se a gente não chega a ter 2,5 para a gente pegar átrio direito junto, né? Mas a princípio sugere, né? Sugere que tem a gente um paciente com uma taquicardia sinusal, com uma possível, né, muito provável crescimento de átrio esquerdo, né? E o intervalo PR. PR, acho que está normal, né, professor? Eu não consigo ver os quadradinhos direito. O PR até 5 quadradinhos, né? Então, o PR até 5 quadradinhos, ele acaba sendo normal, né? Mas aqui está quase no limite, né? Eu acho que está uns 4,5. Se a gente for avaliar aqui, vamos ver aqui quanto mais. Aqui. Ó. Ele tem quase querendo estar um pouquinho... eu diria aqui, ó. Entendeu? Está no limite, né? Para já ter um BAV de primeiro grau, tá? E aí o que mais? E o QRS? QRS estreito. Parece que tem um padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo ali. Sim. Tem algumas extrasístoles. O ST tem... parece ser mais da sobrecarga ali, não parece ter um supra de ST ali na parede anterior. Isso. E nem nas outras. Então, com essa clínica e com esse traçado eletrocardiográfico, qual é que é a tua hipótese principal desse quadro? Qual é a síndrome que está em... É uma síndrome coronariana aguda, né, professor? Tem que enzimar isso aí para ver se é uma angina instável ou um supra. Se é uma síndrome, porque a alteração isquêmica aguda, não tem como dizer com certeza, né? Isso aí pode ser uma alteração crônica de sobrecarga, né? Eu acho que isso seria um quadro de insuficiência cardíaca, né? Sim. Pode ser uma insuficiência cardíaca que piorou nas 2 últimas semanas. Ele tem sobrecarga de átrio esquerdo, sobrecarga de ventrículo esquerdo, padrão de strain, né, no eletrocardiograma, tem algumas extrasístoles ventriculares. Então, na verdade, esse paciente com essa sintomatologia e com esse eletro, esse paciente a gente já sabe que provavelmente ele deve ter uma miocardiopatia, né, que está levando a insuficiência cardíaca. Certo? Agora, a gente vai ter que ver, né, se ele tem algumas outras coisas, obviamente faz parte dentro da avaliação da descompensação do quadro de insuficiência cardíaca agudo, de descartar a isquemia. Mas tem várias coisas que a gente vê. Eu acho que com essas informações só aqui fica difícil de dizer, né? Só se o mais provável é isquemia aguda, né? E aquela inversão de T ali, em V5 e V6? Pois é, mas é justamente o padrão da sobrecarga que ele tem, com essa inversão de T assimétrica aqui, com esse padrão estranho aqui, né, que é um padrão de sobrecarga, né, aquele padrão de isquemia subendocárdica associada à sobrecarga, hipertrofia do ventrículo, né, que parece ser, eu acho, não sei se alguém sugere o contrário aí. Mas o eletro da evolução era mais ou menos esse. O que tinha de interessante era uma descompensação de uma insuficiência cardíaca para um paciente grave, né? E que eu tenho aqui alguma coisa da história dele que eu anotei para lembrar na aula, faz um tempinho já, né? Então, um paciente que tinha alterado troponina, então, né? Embora não tivesse alteração eletrocardiográfica aguda, pelo menos olhando só esse eletro, a gente teria que ver se tem alteração dinâmica e olhar o eletro prévio, né? Mas ele já era um paciente que tinha uma miocardiopatia isquêmica prévia, que não estava com adesão adequada. E ele estava com NPS
e começou a piorar o quadro dele. Esse é o interessante, é um paciente isquêmico que acabou utilizando o vasodilatador de escolha como NPS, que às vezes pode aumentar o roubo coronariano ali, né? Então, embora a gente possa usar para insuficiência cardíaca, nos pacientes isquêmicos tem que ter um pouco de cuidado de usar o NPS. E aí a gente reduziu o NPS e ele melhorou um pouco o quadro clínico dele. Ele começou depois da dispneia a ter um pouquinho de dor, podia ter um equivalente venoso associado. Então, o que mais que ele tinha é uma fração de ejeção de 32% de 2018 por uma cintilo, né? E, então, a princípio, a impressão era de uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Com congestão pulmonar, e foi solicitado eco e outras coisas para fazer a avaliação. Não sei se foi feito CAT nele, deixa eu ver se a gente pode até ver aqui se por acaso tem achar o... não tem o nomezinho dele aqui. Mas se eu não me engano, acabou não indo, porque já tinha uma estratificação invasiva recente num outro hospital, e ficou com um quadro de instabilização da insuficiência cardíaca, né, com síndrome coronariana associado, num paciente já com miocardiopatia isquêmica prévia. Isso. E não tinha nenhuma cinesia nova na época. Certo? Então, pessoal, eu acho que esse outro caso aqui é um caso que a gente discutiu na aula passada. E depois tem mais 2 casos aqui, mas já são 2 horas da tarde. Eu acho que eu vou deixar na manga para a próxima aula. Certo? Algum comentário, Nazi? Quer comentar alguma coisa sobre esse último caso aí, Zé Pedro? Não. Eu acho que esses pacientes aqui que a gente atende muito desses pacientes aí da clínica de insuficiência cardíaca do pessoal, né? Sim. E fica sempre a dúvida da etiologia, mas às vezes ele já tinha etiologia isquêmica, e eu não entendi se ele tem insuficiência renal também, a fração de ejeção era conhecida? A fração de ejeção era de 32% por uma cintila de 2 anos atrás. Tá. Eu acho que ele é um sujeito que pode ter descompensado por algum outro fator que eu não sei. Isso. Mas se for isquêmico, ele vai precisar seguir a investigação, né? Vai seguir a investigação. Pois é, ele naquele contexto, fizeram uma eco, não tinha cinesias novas, e ele melhorou da parte da compensação, ia ser discutido se ia ser feito nova estratificação invasiva. Mas parece que lá no Instituto ele tinha uma estratificação invasiva recente. E, a princípio, ia ser feito... Então, acho que é otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca dele. Otimizar. Isso aí. Botar aquela cesta que cada vez está mais pesada e mais cara. É verdade. Então, tá. Próxima aula, então, vai ser um artigo. A Adriana vai apresentar. Até se vocês falarem com ela, qualquer coisa, eu já mandei o artigo para ela, né? Estou à disposição para a gente ajudar ela a montar. Vai ser sobre taquicardia de QRS largo, um artigo novo que foi publicado. E aí, para a gente já ir se atualizando aí nas evidências de eletrocardiografia, né? Certo? Então tá, pessoal. Um abraço. Quem não assinou, assina a chamada. Até a semana que vem. Um abraço. O nome desse paciente é Krause? Esse que nós estamos divertindo? Eduardo,
Como é que é? Contratar uma governanta, eu não aguento mais arrumar as coisas de casa, e agora queimou o ar-condicionado, porque senão tem calor desgraçado. Aí já chamei o cara, já arrumei. Tu precisava morar em palácio,